Bom dia. A Folha de São Paulo e o UOL têm o prazer de receber a todos para este que é o primeiro debate online entre candidatos a presidente da República no Brasil. O debate está sendo transmitido ao vivo pela internet e terá aproximadamente 2 horas de duração. Haverá 6 blocos separados por intervalos de cerca de 5 minutos cada. Como se trata de um evento hospedado na internet, o maior número de perguntas será dos internautas, que enviaram centenas de questões gravadas em vídeo. O UOL atinge mais de 70% dos internautas brasileiros, mas este é um evento democrático e livre, como a internet. Por essa razão, o sinal de vídeo deste debate histórico foi colocado à disposição de todos os veículos na internet que tiveram interesse em transmitir o encontro. Neste momento, mais de 40 portais, sites, blogs estão fazendo a transmissão simultânea e ao vivo e completa, e os endereços todos estão nas páginas do UOL e da Folha.com. Este evento inédito só está sendo possível porque a lei eleitoral foi alterada em 2009. Só então a internet passou a ter no Brasil liberdade plena para organizar debates eleitorais. Por essa razão, o critério utilizado foi o de ter hoje, aqui presentes, os 3 candidatos, cuja pontuação na pesquisa Datafolha fica acima ou no patamar dos 10%. E os candidatos a presidente da República convidados são os seguintes: Marina Silva, do PV, José Serra, do PSDB, Dilma Rousseff, do PT. A Folha de São Paulo e o UOL agradecem a presença dos 3 candidatos e ressaltam que todos os outros postulantes ao Palácio do Planalto também têm e terão ampla cobertura jornalística durante esta campanha. São os seguintes os outros candidatos ao Planalto: Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, Ivan Pinheiro, do PCB, José Maria, do PSTU, José Maria Emael, do PSDC, Levi Fidelix, do PRTB e Rui Costa Pimenta, do PCO. Ficou acertado entre os candidatos aqui presentes e os organizadores que não serão permitidas ofensas à honra e à dignidade. Todos, é claro, vão procurar manter um bom nível de discussão, mas, se for necessário, quem for ofendido terá direito a responder. E, em caso de dúvida se cabe ou não direito de resposta, a decisão será de um comitê arbitral, composto por Marion Strecker, diretora de conteúdo do UOL, Vinícius Mota, secretário de redação da Folha, e a advogada Thaís Gasparian. E antes de iniciar, a Folha de São Paulo e o UOL agradecem à equipe do TUCA, o Teatro da Pontifícia Universidade Católica, PUC, que gentilmente cedeu o espaço para a realização do evento. O auditório do TUCA tem quase 700 lugares, mas, por solicitação dos representantes dos 3 candidatos, foram distribuídos apenas 150 convites para assinantes da Folha e do UOL. Agora terá início o primeiro bloco, cujas regras são as seguintes: Candidato pergunta para candidato. Cada candidato fará uma pergunta e responderá a outra pergunta obrigatoriamente. De acordo com o sorteio prévio, ficou definido que Marina Silva fará a primeira pergunta e terá 1 minuto para formular sua questão. Ela escolhe quem vai responder. O candidato que responde terá 2 minutos. Quem perguntou terá direito à réplica de 1 minuto e meio. E quem respondeu terá o mesmo 1 minuto e meio para a tréplica. Depois de Marina Silva, vão perguntar neste primeiro bloco José Serra e Dilma Rousseff. Candidata Marina Silva, bom dia. A senhora tem 1 minuto para formular sua pergunta e indicar quem vai responder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os internautas, todos que estão aqui no auditório. Bom dia, Dilma, Serra. Primeiro quero parabenizar a Folha UOL por essa oportunidade inédita de promover um debate dessa magnitude, o primeiro com os candidatos pela internet. E a minha pergunta vai para a Dilma. Dilma,
Todos nós temos a clareza de que a reforma política, assim como as demais reformas, são muito importantes. Mas temos até dito que a reforma política é a mãe das reformas. A minha questão é de que essa reforma não é fácil de ser feita, além das demais, tanto é que propus uma constituinte exclusiva para que possamos realizar as reformas. A minha pergunta é: que reforma política você vai fazer e como irá fazer essa reforma política? Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Eu queria também cumprimentar aqui a Folha, cumprimentar os candidatos, a Marina, o candidato Serra, cumprimentar a todos os convidados, aos senhores jornalistas e a você, Fernando, e dirigir também um cumprimento especial, porque nós hoje estamos aqui com a internet. Queria dizer para a Marina que eu concordo com ela. Acho que tem 2 reformas que são imprescindíveis. Uma é a reforma política e a outra a reforma tributária. No caso da reforma política, nós, inclusive, durante o governo Lula, como até você deve se lembrar, nós enviamos para um início de debate ao Congresso um conjunto de propostas. Entre elas, eu queria destacar financiamento público de campanha, algo que depois virou uma legislação, que foi a fidelidade partidária. E também o voto em lista, que eu acho mais complicado, porque seria necessário que os partidos fossem bastante fortalecidos para que se evite o controle por burocracias partidárias do processo eleitoral. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria muito importante um processo democrático de discussão da questão da reforma política para a gente melhorar a nossa democracia, a nossa governabilidade. E aí, uma das possibilidades é justamente essa que você levanta, Marina, é a questão da Constituinte exclusiva, porque seria uma forma de você ter um conjunto de pessoas escolhidas e eleitas sem interesse específico na matéria, porque não continuariam, para legislar sobre uma questão tão relevante como é a reforma política. Agora, eu não fecho questão só nesse processo de Constituinte exclusiva. Acho que a gente tem de estar aberta para que haja uma discussão no país a respeito da necessidade dessa reforma e do que fazer. Candidato, obrigado. Candidata Marina Silva, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Com o presidente Lula, já são 2 ex-presidentes que tentaram fazer a reforma política e não foi possível. E isso não foi possível exatamente porque a conformação das alianças que constitui a base de sustentação desses 2 ex-presidentes são aqueles que se beneficiam do processo viciado que nós temos hoje, que leva a uma série de benefícios contrários ao interesse público e que vão na direção do fisiologismo e da política do toma lá da cá. É por isso que eu defendo, sim, a Constituinte exclusiva como a única forma de sairmos desse processo vicioso para um processo virtuoso, aonde a sociedade possa ter a prerrogativa. Eu vi a manifestação do presidente Lula dizendo que, ao terminar o seu mandato, ele vai se dedicar à reforma política por entender que é uma questão de partido. Eu digo que é de partido, mas é também da sociedade, é também de todas as pessoas e de todos os segmentos que sabem que nós não podemos mais adiar essa reforma tão importante. É por isso que eu acho que os 2 presidentes que já passaram por essa experiência frustrada, eles devem se colocar na perspectiva de uma convergência para viabilizar a reforma e assim acabarmos com a política do fisiologismo que graça no Congresso, que prejudica o interesse público e que não permite que o Brasil avance. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. É verdade, Marina, o presidente Lula sempre tem se declarado um defensor da reforma política, por entender que a reforma política vai contribuir para que o Brasil tenha uma situação de reforço da democracia muito maior. Sobretudo, por quem passou, nós vamos chegar a 8 anos de governo, e
teve uma experiência muito difícil na aprovação das mudanças necessárias. Eu vou dar como exemplo a própria reforma tributária. Então, eu concordo que o presidente Lula, e não só isso, tenho certeza, porque ele prometeu para mim, que uma das questões que ele se dedicará ao deixar o governo será lutar pela reforma política e tentar viabilizá-la. Por isso é que eu acredito, pode ser uma constituinte exclusiva, mas ela é tão importante que alguns procedimentos, alguma alteração na legislação, nós podemos fazer, inclusive, caso isso seja obstaculizado, criem obstáculo, impeçam que ocorra, através de legislação específica, como foi feito no caso da fidelidade partidária. Eu acredito, Marina, que essa questão é uma das questões mais relevantes para o reforço institucional do país e para a garantia que nós teremos cada vez uma democracia mais forte e mais robusta. Obrigado, candidata Dilma Rousseff. Agora o candidato José Serra tem 1 minuto para formular a pergunta e, de acordo com as regras pré-estabelecidas, necessariamente tem que perguntar à candidata Marina Silva. Bom dia a todos, a todas. Queria cumprimentar a Marina, cumprimentar a Dilma e a todos os que aqui comparecem hoje para nos assistir. Uma coisa muito rápida, Marina, ou Dilma, essa história de reforma política, constituinte especial, etc., acaba não levando em nada. A minha experiência mostra isso. O que tinha que se fazer, eu queria, num outro momento, ter a opinião de vocês, é o seguinte: implantar o voto distrital puro nos municípios de até 200 mil habitantes para a próxima eleição. Por exemplo, em São Paulo, hoje um vereador disputa a eleição em todo o município. No caso, eu dividiria a cidade por 55 e cada um faria campanha nessa área. Se isso der certo, vai inocular o vírus benigno do voto distrital no Brasil. Mas a minha pergunta é sobre a importância do ensino técnico e tecnológico para os jovens, no seu entendimento, Marina. Candidata Marina Silva, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Bem, eu tenho dito que a educação é a prioridade das prioridades. Inclusive, eu tive a felicidade de pautar a questão da educação nesse processo político, dizendo que nós precisamos fazer uma verdadeira revolução na educação. Acho que nós estamos atrasados em relação a essa prioridade histórica e é claro que o ensino técnico, o ensino profissionalizante é fundamental, mas não o ensino técnico profissionalizante pelo ensino técnico profissionalizante. É fundamental que a gente faça uma atualização de conteúdos. É fundamental que a gente saia da situação vergonhosa que temos no nosso país, aonde estados ricos da nossa federação, como é o caso do Rio de Janeiro, que só está ganhando do estado do Sergipe e do Piauí, e aqui mesmo no estado de São Paulo, Serra. Infelizmente, mesmo com 20 anos de governo do PSDB, nós temos graves problemas em relação à educação. Lamentavelmente, essa questão que é fundamental para que todos tenham igualdade de oportunidade, vem sendo negligenciada historicamente, em que pese até podemos ostentar alguns dados. Mas a verdade é que há uma grande evasão escolar no ensino profissionalizante ou no ensino médio. 40% das nossas crianças não conseguem sequer chegar à 8ª série, e a minha posição é que temos que ter uma visão de educação, da educação infantil à universidade, onde o ensino profissionalizante não pode ser, em hipótese alguma, essa vergonha que faz com que os nossos jovens não tenham acesso a uma educação de qualidade, não tenham conteúdos atualizados, e isso é válido para o estado mais isolado do nosso país, ao estado de São Paulo e ao estado do Rio de Janeiro, que não tem nenhuma justificativa para não ter uma posição de vanguarda em relação a essa questão. Lamentavelmente, não temos um exemplo a ser... Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Com relação ao ensino técnico, eu tenho algumas propostas. Primeiro, Marina, é criar o PROTEC do ensino técnico. O que o ProUni é para os estudantes universitários, nós criarmos para os estudantes na idade do ensino técnico. Isso é, na minha opinião, fundamental. Segundo, aumentar 1 milhão de vagas nos próximos anos no setor público
o ensino técnico. 1 milhão de vagas em 4 anos, sem contar os estudantes do Protec. Mais ainda, com uma grande variedade de cursos. Aqui em São Paulo, nós promovemos um crescimento acelerado. O número de vagas, no total deste ano, vai ser 100 mil a mais do que os 70 mil de quando eu encontrei. E olha que no governo Alckmin já vinha crescendo. No que se refere ao ensino tecnológico, que é aquele de 3 anos superior, nós promovemos aqui uma duplicação das vagas. Tem mais alunos do ensino tecnológico federal do que no ensino tecnológico... Perdão, tem mais alunos no Estado do que na União, no ensino federal, no que se refere a tecnólogos. E quase o mesmo número de alunos de ensino técnico. Isto oferece futuro para os jovens, isto oferece mais crescimento para a economia, e isso melhora o aproveitamento do ensino médio. Quanto aos dados de São Paulo, eu vou ter oportunidade de dar numa próxima vez. Candidata Marina Silva, sua tréplica. Bem, primeiro eu tenho dito que é fundamental que, em política, a gente sempre considere que é bom transformar as boas experiências em políticas públicas. E isso é válido para as boas experiências de governo, é válido para as boas experiências da sociedade, das empresas, que podem, sim, ser transformadas em políticas públicas. Lamentavelmente, nessa questão da educação, em que pese alguns números poderem ser colocados, ainda estão muito aquém. E a pergunta que eu faço e que me cala muito profundamente é por que, em 20 anos de governo do PSDB, nós não tenhamos aqui um exemplo a ser transformado em políticas públicas para o Brasil e se esteja dizendo agora que se vai fazer em 4 anos aquilo que não se fez em 16 e aquilo que não se fez em 20, numa experiência particular. Lamentavelmente, nós temos no Brasil, nos estados mais ricos, os piores exemplos de avaliação em educação. E isso nós vamos resolver com a prioridade número 1 para a educação, aumentando os recursos, saindo de 5% do PIB para 7%, para que possamos ter uma educação de qualidade, que forma o professor e que faz com que os alunos possam sair adequadamente formados para dar a sua contribuição na sociedade, gerando igualdade de oportunidade pela educação, que é a única forma de fazer com que as pessoas tenham uma... Candidata, obrigada. Candidata Dilma Rousseff, a senhora agora faz uma pergunta de 1 minuto, de acordo com as regras pré-estabelecidas, necessariamente perguntará ao candidato José Serra. Candidato Serra, o senhor falou no Protec como um exemplo para o ProUni. O governo do presidente Lula, o meu governo, criou, de fato, o ProUni para assegurar o acesso dos jovens estudantes pobres à universidade. O partido do seu vice, principal aliado da sua campanha, entrou na justiça para acabar com o ProUni. Fez uma ação no Supremo Tribunal. Se a justiça aceitasse o pedido do PFL, partido do seu vice, como você explicaria essa atitude para 704 mil estudantes que tiveram acesso ao ProUni? Candidato José Serra, sua resposta em 2 minutos. O DEM nem entrou com um processo no Supremo para acabar o Protec, o ProUni. Na verdade, foi uma questão de inconstitucionalidade, de um aspecto, etc. Isso há muitos anos. E não tem nada a ver nem com a existência do ProUni, nem com a minha posição, nem com o meu partido, nem com o que eu apresento. Se tivesse, Dilma, você estaria contra a lei de responsabilidade fiscal, o PT entrou. O Fundef, que era dar mais dinheiro para os estudantes do Nordeste, basicamente para o estudo, para o ensino no Nordeste, o PT não só votou contra, como tem a impressão que até entrou no tribunal. O PT entrou no tribunal para acabar com as OSS em São Paulo e no Brasil, o que significaria, inclusive, acabar no Rio de Janeiro, na Bahia, do governador do PT, em Pernambuco, etc. O que o PT já aprontou em matéria de quanto pior, melhor no Brasil, não está escrito. Eu nunca quis perder tempo com isso, investir tempo com isso aqui em debates. Agora, já que a questão foi levantada, é interessante. De fato, em matéria de quanto pior, melhor, o PT foi o campeão. Votou contra, não deixou votar e expulsou os deputados que votaram a favor do Tancredo
no colégio eleitoral. Na Constituição, teve até discurso, no final, quando a Constituinte encerrava, contra o texto constitucional. Votou contra o Plano Real. Haja quanto pior, melhor. Quando a inflação não era dos 12% de 2002, que você disse que estava fora de controle, mas era uma inflação de 5.000% ao mês, que o Fernando Henrique e o Itamar acabaram com ela. Contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Entraram contra o PROER, que você já elogiou e o presidente Lula agora elogiou. Em matéria de quanto pior, melhor, o PT é imbatível, ganha de goleada de qualquer outro partido brasileiro. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem uma réplica de 1 minuto e meio. A diferença é que nós reconhecemos que votamos errado. Nós reconhecemos hoje, aprovamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovamos perfeitamente o Plano Real e, mais do que isso, levamos à frente e utilizamos de forma adequada. O que eu vou repetir é uma questão séria, porque ainda está dentro do Supremo. Não é algo que já foi aprovado e já passou, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal e também do Plano Real. Eu estou falando que existe uma lei que quer transformar os 704 mil estudantes do ProUni, dos quais 47% é afrodescendente, em pessoas sem oportunidade de continuar cursando seus cursos. Então, há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Federal. Isto me preocupa porque é algo que está vigindo. Quando eu não toquei aqui na questão das escolas técnicas, que nós fomos proibidos por uma legislação de fazê-las, na medida em que só se os estados e municípios entrassem com custeio, a gente podia construir escola técnica. Não é de estranhar, portanto, que as escolas técnicas hoje no Brasil tenham aumentado muito em relação ao passado. Nós criamos 140. Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Olha, vamos falar claro aqui. Nesse torneio do quanto pior, melhor, o PT ganha disparado, inclusive em matéria de ingratidão. Você mesmo, você tem fixação no passado, no Fernando Henrique, muito ingrata com o Fernando Henrique, porque tudo isso que você disse, você é ingrata com o Itamar e com o Fernando Henrique, porque eles fizeram o Plano Real. Lei de Responsabilidade Fiscal, Fundef, dinheiro para educação no Nordeste, Marina. Isso o PT votou contra e foi na Justiça. E os hospitais, o PT, na concepção dele, viu, Marta? Na concepção, que não é a sua, não é de vocês, os 2 ou 3 que estão aqui, mas o PT sindicalista, o PT, na hora que vocês recorrem para fazer campanha, para isso, para aquilo, quer fechar todas as OS, o Santa Marcelina do Itaim Paulista, todos os exames ambulatórios médicos de especialidade que você acabou de descobrir, tanto que pegou a minha proposta para apresentar ao Brasil, tudo isso fechado. Esse negócio do DEM aí parece brincadeira, você também não está preocupada. Aí algum assessor te deu isso e você vem aqui para querer criar alguma dificuldade. Por último, Marina, eu quero te dizer o seguinte, os indicadores de São Paulo, o Brasil todo tem problema da educação, os de São Paulo são dos melhores do Brasil, embora tenha problemas também. Obrigado, candidato Serra. E agora o debate online entre os candidatos à presidência da República terá o seu primeiro intervalo de 5 minutos. Lembro a todos que estão aqui presentes para retornarem quando faltar 1 minuto, porque as portas serão fechadas. Durante o intervalo, entrevistas e informações exclusivas sobre o evento. Até já.